Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, estou muito preocupado com o momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Hoje, um dia totalmente conturbado, às vésperas aí de uma AGE, o futebol do Vasco está sendo deixado de lado. A gente vai falar muito aqui sobre o jogo contra a Ponte Preta. É o seguinte, Vasco caindo para a quarta colocação, até a hora que eu fiz esse vídeo aqui. A gente vai falar bastante, meus amigos, sobre a situação muito triste que aconteceu hoje de demissão em massa em São Januário. A gente está instaurando essa SAF para que a gente tenha melhorias significativas no Vasco da Gama, para a gente ter estabilidade. Aí o que acontece? Um monte de gente é demitida. Vamos falar também sobre a situação envolvendo aí reforços, o técnico do Vasco da Gama, e a gente vai passar para vocês aí todo o bastidor da guerra jurídica aí, da situação da AGE, e todos os agentes políticos falaram hoje. A gente vai trazer para vocês o posicionamento do Levenciano, que deixou muito claro aí que vem em 2023. A gente vai passar aqui o posicionamento do Brant, do Salgado e do Frias sobre essa situação. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, rapidinho aqui nos assuntos de campo. O Vasco treinou hoje pela manhã. Eu estou muito preocupado com o Vasco da Gama, o nosso futebol. As pessoas não estão colocando atenção. Cada rodada que passa aí, a diferença para o quinto colocado diminui. Se a Tombense vencer o Cruzeiro daqui a pouco, pode cair aí essa diferença para 4 pontos, diferença que já foi de 12. O Grêmio venceu, o Bahia está vencendo, o jogo ainda está em andamento e o Vasco está caindo para a quarta colocação. O Vasco treinou hoje com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel, Andrei Santos, Alex Teixeira, Peck, Figueiredo e Raniel. Vamos colocar atenção no futebol, gente, porque a situação é séria. O Vasco não pode continuar na Série B. Hoje, um dia muito triste aí para os funcionários do Colégio Vasco da Gama. Gente, será que o Colégio Vasco da Gama ele vai acabar com essa situação aí da SAF? Porque a gente está instaurando essa SAF para que a gente tenha estabilidade. E hoje, olha a notícia que sai. Vou colocar aqui para as pessoas não falarem que é politicagem e fake news. Olha só como que a verdade sempre vai prevalecer. Um dia antes da AGE, Vasco demite funcionários do colégio do clube que atende atletas da base. Nesta matéria aqui, que saiu às 14h17, a gente tomou conhecimento aqui que professores, inspetores, coordenadores, pedagogos e funcionários da secretaria foram desligados do clube hoje. Cerca aí de 18 profissionais que alegam que estão com salários atrasados. Perfeito? Então, ontem foi dito aí pelos jornalistas que estava tudo pago. E a verdade não é essa, segundo esses profissionais aí da área da educação. Deixe a sua opinião sobre esse assunto. Meus amigos, sobre a situação rapidamente de reforços. O Vasco está aí com negociações em andamento.
Hoje não se falou muito aí de reforços, porque a situação está toda voltada para a AGE. Situação do treinador, meus amigos, muito simples a situação do treinador. O Vasco da Gama, após ter o nome do Marcelo Bielsa ser oferecido aí, hoje a gente tomou conhecimento que Ricardo Zielinski também está aí sendo observado pela 777 Partners. A 777 Partners tem um histórico de trabalhar com técnicos estrangeiros aí nos respectivos clubes que ela é dona. Eu espero que venha o Renato Gaúcho, que não coloque técnico aí aventureiro no Vasco da Gama, porque com esses nomes aí tem vários aqui no Brasil que pode fazer um trabalho tão quanto melhor. Bom, com relação a essa guerra jurídica aí, hoje sócios do Vasco da Gama notificaram a 777 sobre riscos da empresa ao dar seguimento aí na SAF, apontando possíveis riscos aí, né, e vícios na SAF do Vasco da Gama. Claro que eles não vão desistir, que eles vão abocanhar o Vasco da Gama, porque é um negócio da China. Informação que vem do jornalista Wellington Campo. Sobre as ações na justiça. Está mantida a AGE para amanhã, pelo menos por enquanto. Agora, na parte da noite aí, mais um pedido foi recusado na justiça. Dessa vez foi pelo desembargador Camilo Rulieri, logo quem, né? Caiu lá com ele. Ele indeferiu esse pedido aí dos sócios do Vasco da Gama. Então, a tendência é que essa situação venha acontecer amanhã, normalmente. Agora, cada agente político do Vasco da Gama se posicionou sobre essa situação, certo? Matéria que veio do Globo Esporte, né? E a gente vai colocar muito claro aqui, certo? A opinião de cada um, certo? Salgado, Brant, Leven, todos eles, certo? Então tá aqui, ó, o Jorge Salgado, ele que foi o responsável pela situação da SAF, se colocou totalmente a favor, não poderia ser diferente, né? É ele que está instaurando essa SAF no Vasco da Gama, o pior presidente da história do Vasco, que caiu com o Vasco aí 2 vezes. Bom, depois a gente viu o posicionamento aí do Júlio Brandt. O Júlio Brandt falou que não tinha mais alternativa para o Vasco da Gama, que a alternativa acabou em 2018, quando ele não se tornou presidente do Vasco da Gama, que a SAF é o melhor para o Vasco da Gama, não tem outra saída, certo? Aqui, mais embaixo, a gente viu o Levenciano, e foi muito bacana o depoimento aí do Leven. O Leven falou que não iria se aprofundar no assunto. Eu concordo inteiramente com ele, perfeito, até porque já deu o que tinha que dar. Todo mundo sabe qual é a opinião dele sobre esse assunto. Se colocou à disposição para ajudar o Vasco da Gama e em 2023 está aí. Deu a entender que não desistiu e que será candidato. Bom, Sérgio Frias, né? Todo mundo aí conhece a opinião dele também, se manifestando contra a situação da SAF no Vasco. Então, os principais agentes políticos do Vasco da Gama colocando a sua opinião. Deixa aí do teu comentário qual é a sua. Obrigado pela sua atenção e sigo preocupado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!